Falamos logo na abertura e uma reportagem do Jamil Chad a respeito de um relatório da ONU mostrando que a crise humanitária em 2021 pode ser a maior desde a Segunda Guerra. Jamil conta pra gente. Há muitos anos a entidade se prepara sempre para o ano seguinte e principalmente no que se refere a crises humanitárias, ou seja, conflitos armados, situações de refúgio, mudanças climáticas e agora, claro, a pandemia. A pandemia fez com que todas as projeções tivessem de ser modificadas para 2021 e a ONU então projeta que no ano que vem 235 milhões de pessoas estarão numa situação de crise humanitária. Esse é o maior número desde a Segunda Guerra Mundial, é um número que representa 40% de aumento em comparação ao ano de 2020 e é 3 vezes maior do que o que existia em 2015. O estudo da ONU mostra que esse que foi classificado pela ONU como exército de famintos, de abandonados, estariam na Síria, Venezuela, Paquistão, Haiti, Afeganistão, Iêmen, na Colômbia, na Ucrânia, entre outros países, Aidan. 35 bilhões de dólares, que é o que eles chamam de operação de resgate, isso aí, se você fala em G20, é dinheiro de pinga. Uhum. Então, recurso há. Agora é preciso saber como fazer chegar, onde chegar. Veja o caso do Iêmen. O Iêmen está em guerra. O Iêmen é bombardeado diariamente pela Arábia Saudita, por Emirados Árabes, pelo Bahrein. Egito, às vezes participa de operações militares contra os Houthis, que são apoiados pelo Irã. O governo está no exílio. E como é que você faz isso? Como é que você faz a sua operação? Só que tem de socorrer as pessoas. E, na verdade, a pandemia agravou um quadro que a guerra já tornou devastador. Então você tem esse primeiro ponto. No caso da Venezuela, é um país que ele é potencialmente rico, um país próspero, tem tudo para ser próspero, mas foi mergulhado numa distopia. E é preciso fazer com que os recursos cheguem ao povo venezuelano e não aos aliados do governo, como acontece, por exemplo, com distribuição de comida. Quem tem carteirinha do partido recebe a comida. Quem não tem carteirinha, e aí com a carteirinha você é obrigado a comparecer em eventos pró-Maduro, esse tipo de coisa. Então, o dinheiro existe. A gente está falando de 35 bilhões de dólares, que é muito para um país só, a não ser Estados Unidos e China, Japão, Alemanha, mas o conjunto desses países que formam o G20, isso aqui é brincadeira, é troco. Não é? A questão é fazer chegar auxílio às pessoas, não a governos necessariamente, porque muitas vezes chega a governo e não chega ao povo, né, Ronald? Não chega ao povo. Ô, Sônia, quantas vezes você participou de coberturas e que tinham características humanitárias? Entendo que você tenha vivido intensamente isso, né? Exatamente. Vivi intensamente. Eu posso te dizer que foi toda uma carreira. E vários lugares, eu acho que não pelos 5, mas por 4 continentes, seguramente. Incluindo a Europa. E o que a gente nota, Ronald e Zaidan, é que os grandes grupos, que realmente aqueles que fazem mais lobby com a ONU e com as organizações humanitárias, eles têm mais chance de conseguir aquele recurso. Agora, se efetivamente esse recurso, que é muito alto, é repassado para a pessoa, isso é uma coisa que nenhum relatório explica. Então, poucas as associações internacionais, elas têm a chancela para atuar mesmo com moral, porque poucos exibem esses relatórios. São relatórios que são camuflados, relatórios que não deixam as coisas muito claras. Por que tanto dinheiro e por que tanta miséria? A não ser que seja uma ação que ela esteja muito comprometida com alguma causa que precisa aparecer, que não pode falhar. Isso é muito difícil. Só que aquela causa do dia a dia, que é essa que o Jamil muito bem coloca na reportagem dele, interpretando esses números da ONU, é essa que não faz chegar. Porque não tem um grande nome por trás de uma grande associação. Então a gente precisa ficar de olho no que essas associações estão fazendo efetivamente e nas contas, na prestação de contas, uma vez que ela tem essa verba repassada
para auxiliar pessoas. Eu vou aproveitar até falar para vocês, chamar nossa reportagem no Jornal da Band, que vai ser exibida essa semana, sobre o voluntariado, sobre o papel do voluntário. É uma pessoa que não está ganhando nada, que está fazendo aquilo motivada, porque sabe que é certo fazer aquilo e não está ganhando um tostão. Esses, para mim, que eu vi atuar em campo, tanto no Brasil quanto em outros países, eles são os verdadeiros heróis da solidariedade, que é o que a gente precisa, sempre precisou e vai precisar muito daqui para frente. Ronald Zaidan. Ô Zaidan, e tem essa questão, e que a ONU é muito clara em afirmar, é que o flagelo provocado pela pandemia do coronavírus se intensificará porque populações mais ricas devem receber, ou menos faminta, digamos assim, deve receber a vacina cronologicamente na frente de outras que estão mais debilitadas, não é? Claro, e aí é preciso definir, inclusive, qual a vacina mais adequada em termos de armazenamento, né? Hoje, por exemplo, a gente viu aí que no Brasil parece que o Ministério da Saúde já está descartando, por exemplo, a da Pfizer. Por causa da temperatura menos 70 graus, né? De transporte. Exato. Estão dizendo que as doses devem poder ficar em temperaturas de 2 a 8 graus centígrados. Ou seja, uma das mais eficazes, pelo que tudo indica, pelo que os estudos mostram, né? Promissoras, que é a da Pfizer, parece que já é descartada aqui. E a gente ouviu, inclusive, um especialista em distribuição de remédios e vacinas na África, dizendo o seguinte, que lá muita coisa é perdida no transporte ou no armazenamento. E aí entra o outro problema, esse que dissemos há pouco. Muitas vezes a distribuição ela é seletiva. Então, quem vai tomar primeiro? Aí vira o governo e diz assim, o exército. Por exemplo, na Coreia do Norte, quando chega arroz, quando chega comida, auxílio que algum país envia, às vezes até o Japão, que é o inimigo da Coreia do Norte, manda comida. O que determina o regime? Primeiro pro exército, tem 1 milhão de soldados, né? Depois vamos ver se sobra. Eu tenho de alimentar 1 milhão de soldados. Então a coisa nunca é simples. E no caso da vacina, não tenha dúvida. Haverá lugares em que vão dizer, não, primeiro o exército. Então são vários os problemas, né? Mas é claro, por isso o esforço tem de ser internacional. E já com exigências específicas para que aquilo chegue àquele país. Olha, nós vamos enviar, mas nós vamos cuidar da distribuição, da aplicação, do armazenamento. Pode contar com nossa capacidade logística. Nós vamos garantir que seja um produto de qualidade, mas eu não vou deixar na mão do governo local a distribuição. Em muitos países isso é fundamental. Você não pode deixar na mão do governo, porque ele vai decidir, inclusive, se vai ser a etnia que o apoia, se vai ser o exército, se vai ser o grupo dele que vai receber a vacina primeiro. E aí depois as crianças, aqueles que estão precisando, mas que não estão na área de interesse do governo de plantão, né? Ô Sônia, nessas coberturas das quais você participou, você chegou a ver aquela situação que é muito comum, principalmente em documentários ou em imagens de TV e tal, mas a vivência da chegada de medicamentos e alimentos soltos por paraquedas, essas coisas, e a população chegando em volta daquilo para começar, e aí vão chegar as pessoas que vão lidar efetivamente com isso, mas em áreas remotas, você já viveu isso, a chegada de insumos, seja de medicamento ou de alimentos, com aquela cena clássica de caindo no meio do povoado de paraquedas, coisa do tipo? Que são cenas horríveis. Já vi sim, Ronald, já vi sim mais de uma vez. Eu vou te citar uma que me impressionou, que foi no interior de Moçambique, que foi uma reportagem que a gente estava fazendo sobre a desminagem, e que as pessoas, elas se feriam porque pisavam em bombas dos anos 70. Eu até já citei essa reportagem aqui no Bandeirantes Acontece, mas realmente no entorno dessa vila que nós estávamos, as pessoas elas estavam morrendo de fome, morrendo de sede, porque não tem saneamento básico. Se a gente reclama daqui, você não imagina o que é lá. É uma coisa horrorosa, não tem como beber água, por exemplo. Então eles contavam com equipes de ajuda humanitária, e a equipe
equipe que estava socorrendo essa vila era uma empresa americana e ligada à ONU, ligada à Acnur. E o trabalho foi um trabalho muito bem feito, muito bem feito. Esses nos mostraram os relatórios com prestação de contas, etc. Enfim, não era só porque a imprensa está lá, porque era uma empresa idônea, uma ONG idônea, vamos dizer assim. E aí a gente viu como funciona essa distribuição. Eram vários jipes. E como tinha uma contaminação, eu não me lembro a doença, mas era uma doença contagiosa, eles tinham que passar com jipes e deixando as caixas em locais determinados para que voluntários que já tinham tido essa doença pudessem buscar e levar para o restante da comunidade. Então foi uma cena muito forte, isso foi em 2009, olha só, em 2009 foi ontem. E 2020 continua acontecendo. Se a gente pegar uma radiografia de como está a situação lá, é a mesma. Nada mudou, nada evoluiu, a não ser as ajudas humanitárias que estão chegando por lá, porque descobriram que aquele povo precisa realmente dos mantimentos.